25 de abril de 2025, sexta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sexta-feira, sextou, louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã. Fim de semana chegou, louvado seja Deus. Queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta sexta-feira, a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que bonito, né? Ouvir esses relatos da igreja nascente, a igreja primitiva. E nós temos aqui a figura de Pedro, né? Nós estamos acompanhando a figura de Pedro ao longo de toda a semana, né? E uma figura bastante curiosa, um homem que passou da covardia, do medo de ser preso, né? Do fracasso, passou da fragilidade, para a coragem, para a fé, para a esperança, para a convicção, né? Para, enfim, a fortaleza. Então nós vemos uma mudança brusca no comportamento de São Pedro, e a gente pode se perguntar, né? E por que esse homem mudou tanto? Né? De um homem covarde para um homem corajoso, de um homem fracassado para um homem vitorioso, de um homem deprimido, né? Calado, omisso, por um homem convicto, expressivo, anunciador, pregador. Por que tanta mudança? De onde vem? E o próprio texto nos responde, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou a palavra e disse. Aqui nós vemos a figura do pastor. O pastor que vamos dizer assim, né? Se encharca da presença vivaz de Deus para poder defender as ovelhas, defender a igreja, defender o que é seu. E, meus queridos, Pedro se tomou desta coragem, né, para poder enfrentar esses chefes da religião judaica, porque ele estava cheio de Deus. E aí está a resposta, né? O diferencial na vida de Pedro foi a unção do Espírito Santo. Ao longo de toda a caminhada discipular,
quando eles estavam lá caminhando com Jesus, tal, eles estavam ali com a fonte da bênção, com a fonte, né? Com a fonte desta água viva que é o Espírito, mas eles ainda não tinham bebido, né? E vão beber depois de Pentecostes, quando eles se encharcam da força do Espírito. É muito bonito isso. Meus queridos, é uma pergunta para nós hoje esse texto nos faz. Às vezes você que está escutando essa mensagem pode ter anos de igreja. Nós já fizemos essa mesma experiência que o apóstolo São Pedro fez? Nós já fizemos essa experiência? É uma interrogação para nós. Por quê? Porque pode ser que estejamos a passar anos e anos e anos como católicos, mas naquela fé morna, ou fria, ou congelada, aquela fé que não produz fruto, aquela fé que não contribui em nada para a igreja, aquela fé que não transforma nem a minha vida e nem a vida das pessoas com quem eu convivo. Será que a gente não está assim? Primeiramente para eu refletir e depois para você refletir, né? Será que nós não estamos assim? Porque o ideal de cristão se mostra hoje na pessoa desses apóstolos, que enfrentam tudo que for necessário, mas para poder manifestar e anunciar o nome de Jesus. E eles fazem com convicção, né? Fazem com convicção, chefes do povo. Hoje nós estamos sendo interrogados porque nós curamos um coxo, né? Ficai sabendo que é pelo nome de Jesus, foi Ele quem fez por meio de nós. Esse Jesus que vós desprezastes e que se tornou a pedra angular, né? Não há salvação senão por este nome. Olha que audácia santa do apóstolo, né? Nós somos e vivemos assim como cristãos. A gente pega, minha gente, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conviver com pessoas de outra religião, e a gente vê, né, essa unção, a gente vê esse calor no anúncio do evangelho, sobretudo em pessoas de outra religião. Mas a gente, às vezes, nos católicos, a gente vê uma frieza, sabe? Uma melancolia, enfim, não sei nem traduzir em palavras, para nós avaliarmos um pouco isso. Por isso que eu prezo muito, quem me conhece de perto sabe, pela alegria, pela espontaneidade, né? Pela emoção, sabe? A gente tem que levar uma vida, não estou dizendo no corre-corre, na corrida, mas estou dizendo, a gente tem que levar uma vida cheia de bom ânimo, é isso que eu queria dizer. Bom ânimo, alegria, convicção, fé, confiança em Deus, de que as coisas vão caminhar, as coisas vão dar certo. Esse deve ser o cristão, né? Na sua própria vida, no enfrentamento dos seus próprios desafios, mas também no testemunho que perpassa para as pessoas. Tem muito cristão, né, que vive como o Pedro de antigamente, na covardia, no silêncio, na quietude, mas na omissão, na assídia, na tibieza, na fé que é fria, que não produz fruto. Tem muita gente assim. E nós não podemos ser assim. Não podemos. Aprendamos hoje, nessa manhã dessa sexta-feira, queridos, né, que os nossos adversários podem ser os mais poderosos que possa existir. Se nós estamos unidos, se nós estamos em comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus, nós já somos vitoriosos, independentemente de quem seja o adversário. Que nós nos enxerguemos assim, né? Nos concebamos assim, vitoriosos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres do poder de Deus. Que essa palavra nos ajude. E vamos começar a nossa sexta-feira hoje, no início desse dia tão lindo, fim de semana, que bateu a nossa porta, né? Nós vamos celebrar nesse próximo domingo
a oitava de Páscoa, né? A alegria do Cristo que vence. Vamos começar o nosso dia com alegria, né? Com fé, com boas palavras, com confiança, com pensamento em Deus. Que assim seja e que Deus esteja à frente de cada um de nós. Bom fim de semana, uma excelente sexta-feira cheia de Deus. Um grande abraço, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.